Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? Espero que a semana de vocês tenha começado arretada e que continue assim, da melhor forma possível. Hoje o SPFC Arretado traz aqui mais um vídeo sobre a contratação de um novo jogador do São Paulo, que é esse meia atacante. A gente vai falar um pouco mais sobre essa posição aí. O jogador Wellington Rato, né, que veio do Atlético Goianiense. E como de costume, a gente vai falar alguns dados, as características, um pouco do histórico, né? E a melhor forma que ele pode ajudar o São Paulo, beleza? Sobre o dado, né? Assim como os outros vídeos, eu vou trazer aqui o valor. Mas eu vou comparar não com a contratação que o São Paulo fez, mas sim com uma venda que o São Paulo fez esse ano, que é a do Patrick. Porque vocês vão ver que eles tiveram números similares. Obviamente, cada um no seu time. O Wellington Rato ele foi contratado por 5 milhões de reais. O Patrick foi vendido ao Atlético Mineiro por 8 milhões de reais. Desses 8, 5 vai pagar a dívida do goleiro Rafael e 3 fica para o São Paulo. Como eu falei, olhando o número puro, né, eu falei em outros vídeos, 5 milhões de reais, principalmente no vídeo do Rafael, 5 milhões de reais aparentemente parece um valor razoável para um jogador no mercado nacional. Só que em termos de desempenho, olha só esses números que eu vou passar para vocês. E eu vou deixar também aqui o link, né, do SofaScore, tanto da página do Patrick como do Wellington Rato. Só no Campeonato Brasileiro, o Wellington Rato fez 8 gols, o Patrick 5. O Wellington Rato deu 3 assistências, o Patrick 4. E grandes chances criadas, o Wellington Rato fez 5, o Patrick fez 8. Então assim, são muito similares. É óbvio que você tem que analisar que o Patrick fez isso no São Paulo, um time de maior pressão, um time onde a camisa pesa mais e a torcida cobra mais. E o Wellington Rato fez no Atlético Goianiense, onde não tem toda essa pressão e qualquer desempenho acima da média chama a atenção. Em contrapartida, o Wellington Rato fez tudo isso, né, num time bem mais limitado. Né? Quem assistiu os jogos do Atlético Goianiense contra o São Paulo viu as limitações do São Paulo, do Atlético Goianiense, mesmo que o São Paulo tenha sofrido nas 2 partidas da Sul-Americana. Então, entendendo isso, outra coisa interessante de ver aí no SofaScore, eu já comentei isso também, né, que é uma coisa interessante, é o mapa de calor. Se você for ver, se você conhece os jogadores, vocês vão entender bem isso. Se não, você vai conseguir ver no mapa de calor. O Patrick, né, tem a maioria da sua movimentação pelo lado esquerdo. Inclusive, os gols do São Paulo, ele saía do lado esquerdo e fechava pelo meio. Já o Wellington Rato, ele essencialmente ficava pelo meio, né, flutuando ali em todo o meio, saindo ali do grande ciclo até a entrada da área e muitas vezes, né, finalizando ali dentro da área. Isso é um dado interessante, eu quero que você grave esse mapinha de calor para que a gente possa comentar mais na frente. Em termos de histórico, não tem muito o que comentar. O Wellington Rato passou por times que não tem tanta expressão, como por exemplo Ferroviária, Sampaio Corrêa. Tinha jogado já no Atlético Goianiense, foi emprestado para o Japão, acho que um empréstimo, e depois voltou para o Atlético Goianiense. E fazendo esse belo desempenho em 2023. Uma coisa interessante que ele falou na entrevista dele é que ele pensou em parar. E isso é uma coisa triste, né? Imaginei o engenheiro, né? Você professor, bombeiro, arquiteto, você decide fazer uma coisa da sua vida e naquele meio você decide parar por não estar satisfeito. Que bom que o Wellington Rato, né, continuou e possa ajudar o São Paulo nesse ano. Dito isto, agora vamos para as características, que é a coisa mais importante do jogador. Eu não vou deixar um vídeo de características deles aqui, porque eu falei, né, eu assisti muito os jogos do Atlético Goianiense e dá para entender bem o que o Wellington Rato, a forma que o Wellington Rato joga. Eu vou começar já dizendo a forma que ele não é. Ele não é um jogador de velocidade, ele não é um jogador de grandes dribles, né, e profundidade, que vai mudando de lado, de transição, né, de direção. Ele não é esse jogador. Ele não é um jogador também criativo, que vai dar ritmo ao meio campo, ali chegando mais no ataque, né? Ele não vai fazer isso. Ele tem um bom passe ali, né? Um jogador participativo, tem bom passe. É um jogador também que, apesar de ser baixo, tem 1,72 m, mas é um pouco mais forte. Se você comparar, por exemplo, com o Nestor, ele é mais forte que o Nestor. Porém, a principal característica dele, e é bom deixar claro aqui, é a finalização. Ele é um exímio finalizador, tanto de média como de curta distância. E aí, para você entender, você que não conhece ele, eu vou deixar aqui um vídeo que é só dos gols dele no ano passado do Atlético Goianiense. Você vai ver que tem gol. Ele é canhoto, né?
tem gol de esquerda de longe, tem gol de esquerda de mais perto da área, tem gol de direita, tem gol de cavadinha, né? Então tem muitos gols que ele entra dentro da área, né, como se fosse um atacante. O que dá para entender e concluir disso, que a partir dessa principal característica dele, que é a finalização, e a gente voltando ali vendo o mapa de calor, que ele é basicamente um meio atacante. A questão toda é que durante uma coletiva, que foi na coletiva dele, a gente começou a entender, e deu a entender que o Rogério vai utilizar 3 atacantes. Eu, assim como muitos torcedores, imaginava que era o Calé centralizado e os 2 jogadores que ele contratou de velocidade, né? O Pedrinho e o Marcos Paulo. Porém, pelo que deu a entender na entrevista, o Elton Rato seria o terceiro atacante. Então, se ele vai botar um jogador de velocidade do lado, o Elton Rato estaria do outro lado. Essa não é a característica do Elton Rato. Elton Rato, como eu falei, como foi mostrado aí, e os dados apontam, é um jogador do meio que tem como a principal característica é a finalização. Então tem que utilizar ele nessa posição. Se o Rogério utilizar ele como ponta, como um atacante pelo lado, provavelmente o Rogério vai queimar ele e a torcida também não vai gostar. Então é bom deixar isso claro. O que se imaginava é que nessa posição do meio ele poderia compor esses 4 jogadores de atacante. Agora, pensando na cabeça do Rogério, talvez ele não queira colocar o Elton Rato aí, porque tem o Luciano, mas nessa função aí de meio ou de falso 9. Quem não sabe, o Luciano recebeu a camisa 10 esse ano do São Paulo, né? Não jogou bem na temporada passada, foi abaixo e a gente espera que esse ano seja melhor. Porém, para mim é disputa de posição, né? Não dá para eu tirar o Elton Rato e mudar ele de posição e afetar as características dele só por causa do Luciano. Não dá para acontecer isso. Mas aí a gente só vai entender a partir do dia 15, que é quando o São Paulo começa a sua caminhada no Paulista, né? Então, finalizando esse vídeo aqui, é isso que eu queria trazer aqui para o Elton Rato. Se você gostou, você dá o seu joinha, dá o seu like, compartilhe o canal, peço para o pessoal se inscrever e eu vou pedir também para comentar, né? O pessoal está comentando pouco. Comenta aí se você acha que foi uma boa contratação o Elton Rato, baseado nesses valores e nessa análise comparativa com o Patrick. Comenta qual a posição que você acha que ele vai render mais para o São Paulo e se o Rogério está certo. Vai ser bom para o canal e para essa interação que a gente vai ter aqui. Beleza? E agora, falando sobre um ponto interessante, né? O pessoal comentou, você botou um vídeo do Avatar, gostei da forma que você tratou o ponto que foi apresentado lá. Como eu falei num vídeo passado, se você não viu, dá uma olhadinha, que é o vídeo da contratação do Alan Franco. Eu falei do filme Avatar no final, né? Das características de ser atemporal, de trazer muitas coisas que ainda estão presentes hoje. E dessa vez, nesse vídeo, eu trago uma coisa que assim, é muito espantoso, né? A forma com que o homem, né, o ser humano, ele tende a passar por cima de todos e todos, destruindo culturas, né, tradições e até mesmo vida, justamente para conquistar poder, riquezas, né, e status. Isso ficou muito evidente no filme e muitas vezes um país invade o outro, não vamos citar nomes, por uma determinada situação, mas no final a gente sabe que é justamente por causa disso, por poder, por riqueza e por status. Aí você fala, pô, Daniel, isso é muito interessante, né? Beleza, mas você acha que isso tem alguma coisa a ver com futebol? Né? Tem muita coisa a ver com futebol. A gente não precisa ir longe. Em novembro, né, quem acompanhou, e até quem não acompanhou, estava envolvido no maior torneio de futebol do mundo, que é a Copa. Né? Esse torneio é organizado pela FIFA, que é a maior entidade de futebol no mundo também. E isso ocorreu no Catar, um país que não tem a mínima tradição de futebol, inclusive fez uma péssima Copa, né, um dos piores times que eu já vi jogando uma Copa. E esse país, você pode até dizer, pô, beleza, faz de um país desconhecido, isso aí faz com que o esporte amadureça e cresça nesse país? Beleza, eu concordo. Agora, é um país extremamente atrasado, principalmente em questões civis, né, nos direitos civis. Lá você tem leis rígidas para pessoas que se relacionam do mesmo sexo. As mulheres praticamente não têm direito, né, nesse país. Você também tem um tratamento meio que escravo dos imigrantes. Então todas essas questões, né, elas foram à tona, muito pouco divulgadas, né, e a FIFA, mesmo assim, com todas essas questões, a FIFA, né, ficou calada, não se pronunciou em nenhum momento,
principalmente até com algumas denúncias de mortes nas construções dos estádios. E é uma coisa triste. E não só a FIFA, tá, pessoal? Os jogadores, né, campeões mundiais que apareciam lá, como se estivessem nos seus tronos, aquela questão que eu falei do status, né, do poder, né, são pessoas que têm bastante visibilidade, não é uma pessoa como eu, que tem pouca visibilidade, estou começando aqui no canal a aparecer, e eles também não falaram nada, consideraram tudo normal. Então, assim, tem tudo a ver com essa questão de manutenção de poder e de status. Eu que, assim, sempre tive o sonho de conhecer uma Copa, eu já fiquei um pouco decepcionada, né, quando eu presenciei aquilo no Rio, né, a Copa no Rio, eu estava no Rio nessa época, e o que eu vi e o que a gente cada vez vê mais é que um esporte que é o esporte mais popular do mundo, em uma Copa você consegue elitizar e transformar num torneio que tende a favorecer os benefícios e manutenção de poder e da questão econômica dos envolvidos nesse grande torneio. Tudo bem? É isso que eu queria deixar para vocês. É bom para a gente fazer uma reflexão. Como eu disse, é sempre interessante a gente trazer reflexões e eu sinto falta em outros canais de futebol. Beleza? Espero que vocês fiquem bem, né, e um abraço a todos.